Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Deus seja louvado. Então, nesta manhã, abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz a grande seca e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente de Querantim, a fronteira do Jordão, beberás da torrente. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Queriti, a fronteira ao Jordão. Os corvos lhe trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Somente até aqui, igreja, esta palavra gloriosa que o Senhor traz para nós nesta manhã. Vai meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor vai falar com a tua vida, vai falar contigo nesta manhã. Elias, profeta de Deus, considerado o profeta do fogo, homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Esse tempo que Elias foi levantado como profeta foi um tempo difícil, porque existia o rei Acabe, juntamente com sua esposa Jezabel, um reinado diabólico, um reinado difícil. E quando o homem reinava pela terra, dava ordem terrena, Elias, ele já veio profetizando pela natureza, e ele já veio profetizando no céu, e ele profetizou que durante 3 anos e meio, que não ia cair nem chuva e nem orvalho sobre aquela terra, para mostrar, glória a Deus, para Acabe, para mostrar para Jezabel, aonde eles achavam que era o Deus Baal, que mandava chuva, glória a Deus. E ali mais uma vez, o Deus de Israel provou aquele povo, aquela nação, para mostrar para o povo que esse Deus que nós servimos é um Deus que ele tem o controle, todas as coisas obedecem à voz do Senhor, o vento, a chuva, as águas, aleluia. Meditamos que quando houve aquela grande tempestade naquele barco, o Senhor se encontrava ali, deitado na popa, descansando, e os discípulos se preocuparam e acordaram o Senhor, aleluia, acorda, porque nós estamos perecendo. Eles esqueceu que quem estava ali dentro daquele barco era o dono da vida, dono dos ventos, dono das águas. E a palavra diz que o Senhor levantou e ele repreendeu o vento, e houve uma grande bonança. Os ventos cessou, a paz entrou dentro daquele barco, glória a Deus. E nesta manhã, esta palavra te anuncia: fica firme, minha filha, meu filho, ainda que você está passando esse tempo de escassez, esse tempo, glória a Deus, na tua vida, a qual já não chove, aleluia, no mundo espiritual, porque aonde tem chuva, tem vida, aonde tem chuva, tem fartura. Mas quando a chuva, ela cessou durante esse tempo de 3 anos e meio, houve fome naquele país, os ribeiros secou, mas a palavra de Deus, ela nos anunciou nesta manhã, assim como Deus, ele sustentou Elias
naquele tempo difícil, ele deu uma ordem para os corvos. O corvo levou a carne para o profeta, levou pão. E nesta manhã o Senhor te anuncia, você está preocupada com alguma coisa, fica firme, porque o Senhor dará uma ordem nesta manhã na tua vida, e tudo vai contribuir para o teu bem. O Senhor vai dar uma ordem para a natureza, o Senhor vai dar uma ordem para a terra vai produzir aquilo que é teu, e nesta manhã o Senhor te anuncia, ainda aquilo que é teu se afundou, o Senhor dá uma ordem, o machado vai frutuar nesta manhã na tua vida. Coloca tuas mãos diante desta palavra, que está vindo prosperidade na tua vida. A porta de emprego que você está esperando, a entrevista, você entregou um currículo, você falou, Deus, está difícil para mim, eu já não aguento mais, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Glória a Deus, o Senhor te anuncia através dessa palavra. Fica firme, minha filha, mantenha na posição, porque o Senhor vai passar na tua vida como uma exaltação. Viu, Mardoqueu, quantas coisas sucedeu na tua vida? Esta palavra está te exaltando nesta manhã. Assim como o Senhor foi na vida de Elias. Elias, ele venceu esses 3 anos e meio de seca, de fome, mas ele não morreu, sabe por quê? Quando os ribeiros secou, ele procurou uma viúva, e a viúva lhe sustentou ele. Glória a Deus! A farinha não acabou, aleluia, e o azeite também não. E nesta palavra o Senhor te anuncia, glória a Deus, não vai faltar o alimento para ti, não vai faltar o dinheiro, você não vai ficar desamparada e nem desamparado. Você não vai ficar confundido e nem envergonhado, porque esta palavra, aleluia, ela vem trazendo na tua vida novos horizontes. Esta palavra, ela está vindo na tua vida como a chave da tua vitória. Recebe a chave da tua vitória nesta manhã. Creia que as portas vão se abrir. Creia que os dias vão melhorar na tua vida. Ainda que você chorou, ainda que você falou, eu não aguento, eu vou deixar tudo, eu vou embora, eu vou mudar para outro lugar, porque isso é do ser humano. Quando vem a prova, vem a luta, as portas fechadas, nós queremos mudar para outra cidade, mas não é isso que Deus quer. Deus quer exaltar você na tua casa, na tua rua, no teu bairro, aonde você estiver, a exaltação de Deus vai te tomar nesta manhã. Tenha fé e confia nesta palavra. O profeta profetizou e as coisas aconteceram. E nesse momento está aqui o profeta profetizando na tua vida que você não vai perecer. Aleluia! Nesse tempo tão difícil da tua vida. Você que está no vermelho, endividado, tantas coisas, esta palavra traz, aleluia, acerca de portas fechadas, de escassez. Mas há uma promessa dentro da palavra, que o Senhor sempre colocaria nós por cima e não por cabeça, que você teria para emprestar e não para pedir emprestado, porque é melhor dar do que receber. Então, não tenha medo, minha irmã, você não vai pedir emprestado, você vai ter para emprestar. Então esta é a palavra, Deus seja louvado.